Olá, bem-vindos à segunda videoaula deste módulo 4 sobre alocação dinâmica de memória e até agora vimos que nós utilizamos os ponteiros, não é? Para alocar então de forma dinâmica de memória. Então é assim, vimos que então que podemos então alocar um ponteiro para apontar para a memória, para acedermos ao conteúdo é utilizando o asterisco, e depois devemos então sempre no final libertar essa memória. E quando fazemos, então é assim, mas isso não é o que fazemos quando criamos, fazemos a alocação sem ser dinâmica e fazemos então a alocação automática de memória, quando criamos as nossas variáveis. Qual é então a necessidade de nós estarmos a utilizar ponteiros para apontar para uma variável? Portanto, qual é a vantagem que nós temos com esse? Parece que ainda estamos a dificultar as coisas, não é? Essa variável já cria memória para guardar os dados, não havia necessidade para estarmos a criar um ponteiro e depois para aceder a essa memória temos que declarar a variável, depois declarar o ponteiro, depois para aceder a essa variável utilizar o asterisco, portanto parece que fica muito confuso. Então, qual é a vantagem que nós temos em fazer isto? Então é assim, a alocação dinâmica de memória não deve ser utilizado para substituir a alocação automática feita de quando declaramos os tipos básicos que nós temos quando fazemos a nossa programação em C++. Portanto, a alocação dinâmica é útil para quando vamos trabalhar com vetores. Portanto, nós já vimos nas aulas passadas, não é, que um vetor tradicional, não é, nós quando declaramos o nosso vetor, nós temos que indicar logo o tamanho que ele vai ter. Portanto, ou seja, o tamanho é uma constante inteira que temos que logo, nos arrays tradicionais, temos logo, quando declaramos o vetor, indicar que tipo de array estamos a criar. Por exemplo, se quisermos criar um vetor de inteiros com 10 elementos, portanto, isto é uma declaração tradicional para declararmos um vetor, um array de 10 elementos do tipo inteiro. E então é assim, nós com a alocação dinâmica de memória, nós então com o operador new podemos criar o quê? Um vetor dinâmico, ou seja, um vetor cujo tamanho pode ser definido a qualquer momento, ou seja, por exemplo, esse tamanho poderá ser pedido ao utilizador. Portanto, no momento em que o programa é executado, é compilado, podemos pedir ao utilizador a dizer quantos elementos quer inserir, por exemplo, quantos alunos quer inserir naquele array. Portanto, e isso é uma grande vantagem que nós temos na alocação dinâmica de memória, ou seja, nós já não temos um array estático que é logo definido como a função arranca, não é? Porque a própria função main, a própria main é uma função, portanto nós quando declaramos um array estático, mal a main é lida, é logo alocada a memória de forma automática para aquele tamanho e esse não poderá ser alterado. Portanto, com a alocação dinâmica de memória já podemos criar o quê? Vetores dinâmicos e isso dá um grande poder para os nossos programas. Portanto, então, como é que nós declaramos um vetor dinâmico? Portanto, a declaração é através do ponteiro, já sabemos, é utilizar então o new, porque queremos uma memória dinâmica, e o que modifica em relação ao que vimos na aula anterior é que temos que utilizar os parênteses retos e indicar a quantidade de elementos que vamos criar esse vetor dinâmico. E depois é assim, se é um vetor para guardar inteiros, vamos declarar do tipo int. Portanto, portanto, o ponteiro vai receber o quê? Isto já tínhamos visto que no array, já o próprio nome do array é sempre um ponteiro para o primeiro elemento. Portanto, o ponteiro vai receber o endereço do primeiro elemento do vetor. Portanto, o 20, em vez de estar ali a dizer que queremos um vetor de 20 elementos, pode ser uma variável que nós vamos equacionar e ler ao utilizador, dizer quantos elementos ele quer guardar naquele vetor. Portanto, temos aqui o exemplo. Portanto, o tamanho de um vetor dinâmico pode ser então uma variável. Temos aqui uma variável tamanho
para ler o tamanho do vetor, que vamos pedir em tempo de execução, vamos ler o valor dessa variável e vamos criar então o nosso vetor com o tamanho dessa variável. Portanto, agora, atenção que o tamanho do vetor não vai mudar, não pode ser alterado depois do vetor ser criado. Portanto, o que é que, nós lá mais para a frente vamos ver umas bibliotecas que é a Vector. O que é que ele faz? Ele realmente permite criar vetores com outro tamanho, mas ele faz sempre o delete do vetor anterior e faz uma cópia e depois adiciona mais elementos. Portanto, o tamanho do vetor não muda após ele ter sido criado. Portanto, a partir do momento em que a memória é alocada, o vetor está com esse tamanho e o nosso ponteiro aponta para o primeiro elemento desse vetor. Portanto, então, já vimos então que o ponteiro de um vetor dinâmico pode ser utilizado como se fosse um vetor. Portanto, esta própria declaração é um vetor. Portanto, eu depois posso para aceder aos elementos, posso utilizar como faço normalmente com o array. Vet de 0 igual a 15, portanto, estou aqui a aceder aos elementos que eu tenho dentro do vetor, portanto, aos 5 elementos. E para imprimir, posso imprimir utilizando as parentes redes ou utilizando a conotação de ponteiro, utilizando o asterisco. Portanto, temos essa possibilidade para aceder aos conteúdos, então, do nosso vetor dinâmico. Para libertar a memória de um vetor dinâmico, é então preciso utilizar o delete. E o que é que vai diferenciar em relação ao delete que vimos na outra videoaula, na anterior? Temos que utilizar estas parentes retos, que é o que vai indicar que é um array. Portanto, é isso que vai indicar ao compilador que estamos a eliminar um conjunto de uma coleção de dados com aquele nome, portanto, que contém a memória que contém um vetor. Então, é assim, nós quando utilizamos vetor dinâmicos, então, nós podemos utilizar já vimos nas aulas anteriores, podemos utilizar a aritmética de ponteiros. Portanto, eu tenho aqui o exemplo onde estou a declarar um ponteiro triplo para três valores do tipo double. Tenho aqui a ler o valor inserido nos diferentes elementos. Quando estou a fazer isto, triplo, estou a imprimir o triplo 0.5, depois estou aqui a utilizar, eu quando tenho vetores dinâmicos, eu posso utilizar a aritmética de ponteiros. Portanto, o que é que ele faz? Está-me a avançar ou seja, o meu ponteiro está-me a avançar para a posição seguinte. Portanto, ele deixa de estar a apontar em 0,2, quando faço isso, vai-me estar a apontar para 0,5. E depois, se eu agora imprimir o triplo de 0, né, como o meu ponteiro deixou de apontar para o primeiro elemento e passou a apontar para o segundo, agora o triplo de 0 passou a ser 0,5 e o triplo de 1 passou a ser 0,8. Portanto, e depois no final estou aqui a libertar a memória alocada dinamicamente. Portanto, eu com vetores dinâmicos posso utilizar a aritmética de ponteiros. Portanto, temos aqui o que é que me ia aparecer. Portanto, ia aparecer o triplo de 1 era 0.5, depois quando fazia a aritmética de ponteiros, o triplo de 0 passava, o meu ponteiro avançava uma posição, e então agora a primeira posição passava a ser 0,5 e a segunda 0,8. Portanto, o ponteiro é uma variável e o seu conteúdo pode ser modificado através de uma atribuição. Isso não se passa, não é a mesma situação que os vetores. Portanto, com os vetores estáticos. Com os vetores estáticos, portanto, eu também, a gente já sabe que o ponteiro que o ponteiro vai apontar para o primeiro elemento. Portanto, o ponteiro vai apontar para o primeiro elemento. Portanto, o nome é um endereço. Portanto, nós já sabemos que quando temos um vetor estático, o seu nome aponta para o primeiro elemento, mas eu não posso utilizar aritmética de ponteiros. Eu não posso dizer que vet passa a ser vet mais 1. Portanto, eu posso utilizar este tipo de
este tipo de programação, portanto, eu posso aceder à posição 0 do vetor, à posição 1, ao VET, que é o VET é a VET de 0 mais 2, portanto, eu vou aceder ao VET de 2. Agora, o que eu não posso mudar é o valor apontado, associado ao meu ponteiro, portanto, ao meu array. Portanto, o array está sempre a apontar para a primeira posição. Portanto, eu não posso fazer isto. E então, vamos agora só ao compilador e ver como é que então declaramos os nossos arrays dinâmicos. Então, para declarar os nossos arrays dinâmicos, o que nós temos que fazer, então, vamos utilizar uma variável para ver quantos elementos vamos ter no nosso array, vamos pedir ao utilizador quantos elementos, n elementos, perguntar quantos elementos temos, vamos ler o n, e agora vamos, então, declarar o nosso array, int, do tipo inteiro, int, asterisco, vetor. Portanto, e agora vou dizer que vou criar um array, portanto, que vai dizer de n. Portanto, temos aqui o nosso array criado. No final, nunca esquecer, então, de fazer o delete do nosso vetor. Portanto, já sabem que se a gente aloca a memória, temos que no final sempre eliminá-la. Portanto, e agora vamos ler os valores utilizando o ciclo for. Int i igual a 0, i menor que n, i mais, portanto, e vamos ler o tamanho de acordo com o que o utilizador inserir, vetor de i. Portanto, vamos ver se está tudo bem, vamos correr, está aqui, falta o e. Então, com os elementos, vamos ler 3, e agora 1, 2, 3. Portanto, temos aqui, vou só pôr aqui um ciclo para imprimir, cout, só para vermos que realmente o vetor vai mudar de tamanho conforme, só dar aqui um espacinho. Então, temos aqui um ciclo de leitura e um ciclo de escrita. Então, vamos pôr agora 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, só puxar isto para cima, e temos aqui o nosso vetor agora com 5 elementos.